Relacionamentos sempre é um tema que desperta emoção nos seres humanos. Isso porque mexe diretamente com comportamentos instintivos que são conectados à reprodução da nossa espécie. Naturalmente, homens e mulheres tratam de forma significante seus relacionamentos e vão construindo personalidades conforme seus relacionamentos vão amadurecendo, construindo padrões e prioridades através das experiências e para se sentirem melhor com os seus parceiros. Mas por que apresentamos diferentes comportamentos quando estamos em relacionamentos amorosos? Quais fenômenos biológicos e sociais são responsáveis pela moldagem dos diferentes tipos de relacionamentos? E como são observados os relacionamentos em diferentes culturas e épocas a ponto de serem formados padrões comportamentais entre as gerações? Centro de Ensino Cidade de São Luís, escola pública do estado do Maranhão, uma província brasileira. Alguns voluntários, em sua maioria estudantes, foram entrevistados para contar um pouco sobre suas experiências e falar de sua opinião sobre como o adolescente vê o amor. O interessante é que as respostas e opiniões algumas vezes se repetiam, e todos apresentavam uma visão clara sobre a importância de um relacionamento, mas questionavam o fato do adolescente da geração atual não dar tanta importância para o amor quando se envolve num relacionamento. Hoje em dia, os adolescentes eles não estão preparados para um relacionamento, que no caso é um relacionamento por gosto, por respeito, por um amor, no caso. Então, na minha perspectiva, é a falta de conhecimento sobre o real significado, o real sentido do amor. São todos muito safados. Falar logo, porque principalmente os meninos só querem, ficar. Tem muita menina que pensa só em namorar, os meninos não, só querem, ficar. Tá nem aí pra quem gosta, pra quem deixa de gostar dele. Entre os adolescentes não existe amor, na minha opinião. Eu acho que o adolescente olha o amor hoje em dia com uma forma de prazer. Eu acho que os antigos relacionamentos eram bem ruins, porque às vezes as pessoas nem se amavam, só se prendiam. Então acho que não uso o exemplo do passado. Adolescente, eu acho que é uma coisa mais de momento. Muitos se dizem se apaixonar por algo momentâneo. Do ponto de vista, assim, como a experiência que eu tive até agora, eu não, querendo ou não, eu tenho uma visão meio cética sobre. Não vejo algo como a mágica do amor, alguma coisa assim semelhante. Eu vejo mais algo como uma troca de conselhos, uma troca de ideais, uma troca de conselhos e de motivação para fazer o que tu quer fazer na sua vida. Pessoas que pensam iguais, que querem crescer iguais e evoluírem juntas. Eu já tive dependência emocional e eu digo que não é uma experiência muito boa, porque, você não comer porque tá preocupado com a pessoa, você não saber o que fazer no dia a dia porque tá preocupado com a pessoa, se perguntar constantemente o que a pessoa tá fazendo, se a pessoa enjoa de você. Então, é chato isso, porque toda hora você fica se perguntando e acaba você tendo uma insegurança consigo mesmo também. Então, isso pode acabar rolar desconfiança com o relacionamento e tal. Qualquer jovem quer namorar, chega aos 16 anos, mãe, tô afim de namorar, Isso é normal, de lei. Eu tiro assim por mim, porque quando eu tive 15 anos, eu falei pra minha mãe, eu vou apresentar minha primeira namorada pra senhora. Ela começou a rir e tal, apresentei. Deu tudo certo, demorou um ano, terminamos, até hoje somos amigos e não tem nada demais. Agora, muitos jovens hoje em dia... não pensa assim, ter relacionamento, só querem saber de pegar e ir embora, entendeu? E falar assim, eu já peguei tal pessoa e tal. Hoje em dia a pessoa tem que pensar muito pra entrar em um relacionamento, porque confiança tem que ser zero. Eu amo aquela pessoa, mas alguém vem falar pra você, ela te traiu com tal, aí pelo fato de tu gostar e a pessoa te dizer que foi mentira, você vai acreditar nela, aquilo vai entrar na sua cabeça e você sempre vai acreditar nela, independente de ser verdade. Pelo fato de tu estar apaixonada por ela, e depois você vai cair na real e vai ver tudo que ela já fez contigo e você vai sair fora. Embora alguns entrevistados comparem os adolescentes da geração Z com os jovens das gerações anteriores em relação aos seus comportamentos, a estrutura física e mental do ser humano não muda com o passar do tempo, mas devemos levar em consideração dois fatores externos que são fundamentais na intensificação por novas experiências e que foi significativa ao comparar os adolescentes da geração X com os adolescentes da geração Z.
a interação de culturas em velocidade recorde e a influência digital da tecnologia. Sabemos que os hormônios desempenham um papel fundamental no comportamento e nas emoções dos adolescentes. Durante a adolescência, ocorrem mudanças hormonais significativas, como o aumento da produção de hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio. Essas mudanças podem levar a comportamentos mais impulsivos, intensificação das emoções e busca por novas experiências. E esse reflexo fica mais evidente quando o adolescente compartilha suas experiências nas redes sociais para repercutir com mais intensidade a aprovação de seus pares. No entanto, o fato de os adolescentes da geração Z enfrentarem níveis hormonais semelhantes à AOS das gerações anteriores não é necessariamente o principal fator que afeta a construção de relacionamentos mais sólidos. As mudanças no ambiente social, a forma como eles interagem e se relacionam, e o modo como lidam com a tecnologia também desempenham um papel significativo. Os adolescentes da geração Z cresceram em uma era digital, com acesso quase instantâneo a informações e uma ampla variedade de plataformas de mídia social. Essa rápida disseminação de informações pode levar a uma sensação de sobrecarga e a constante busca por novidades. Essa cultura de gratificação instantânea pode refletir na forma como eles encaram os relacionamentos. Com a facilidade de conectar-se a várias pessoas rapidamente por meio de aplicativos de namoro ou redes sociais, os adolescentes podem sentir menos incentivo para investir tempo e esforço em relacionamentos mais profundos e duradouros. Durante a adolescência, o cérebro passa por intensas mudanças e remodelações, o que pode impactar na forma como os adolescentes processam informações emocionais e estabelecem conexões sociais. A maturação do cérebro adolescente pode ser afetada pela intensa exposição a estímulos digitais e a interações predominantemente virtuais. A ausência de conexões neurais mais organizadas pode levar a dificuldades na empatia e na compreensão das emoções dos outros. Ao fazer uma abordagem sobre o relacionamento que ocorre entre adolescentes, é necessário que a gente faça uma análise diante de dois pontos de vista fundamentais: o aspecto biológico e o aspecto social. Do ponto de vista biológico, o que a gente vai perceber é que no período de pré-adolescência e adolescência, o indivíduo ele passa por uma fase de transformação por conta da intensidade dos hormônios secundários que são responsáveis pelas características sexuais. E a gente consegue perceber essa intensidade de forma muito visível. É aquele momento em que o adolescente do sexo masculino, por exemplo, ele tem um aumento na sua estatura de uma hora para outra, de uma forma bem imediata. Ele também tem um engrossamento da voz, nascimento dos pelos pubianos, ele tem um alargamento dos ombros. Isso dá um senso de atratividade maior e demonstração para a parceira que ele está pronto para reproduzir. Ao mesmo tempo, as mulheres vão ativar fatores de reprodução que também vai para o campo visual. É o momento em que ela tem o desenvolvimento das glândulas mamárias, ela tem um alargamento dos quadris e também inicia o período de ciclo menstrual, caso ela não reproduza naquele período. E aí, o que a gente consegue observar quando parte do ponto de vista social, a gente tem que levar em consideração os fatores neurocientíficos e neuropsicológicos desse adolescente. Até porque um adolescente ele não tem uma maturidade completa em relação às suas conexões entre neurônios. E ele não vai ter fatores de racionalidade, ele não vai ter fatores de pensamento de longo prazo e nem mesmo vai pensar nas suas consequências. Porque no período de adolescente, automaticamente, há a formação de um novo neurônio que é responsável por uma intensidade maior de dopamina em relação aos processos que eles fazem. Por isso que o adolescente ele age muito por conta da impulsividade. E a racionalidade, as conexões neurais formadas de maneira mais objetiva, de modo que ele consiga pensar nas consequências do futuro, ela só vai ser formada quando o adolescente tiver o seu córtex pré-frontal, que é a parte da racionalidade do cérebro, totalmente formado. E isso só vai ocorrer em volta dos 21, 22, 23 anos, que é o período de fato que o adolescente entra para a fase adulta. Então todas essas características neurocientíficas, essas características biológicas, também são refletidas quando os adolescentes procuram estabelecer relacionamentos. E na maioria das vezes eles não vão estar preparados para agir como um adulto, teoricamente, agiria caso ele fosse querer um relacionamento com um senso mais amoroso, com um senso mesmo de pensamento de família.
seguido de um período refratário, que é o tempo que a gente precisa entre um orgasmo e outro. Qual que é a diferença dos homens e das mulheres? Nos homens, o desejo é rápido, o homem ele é muito mais visual, o homem ele pensa em sexo até 8 vezes mais do que a mulher por dia. Nossa. Tudo isso são dados que a gente traz estatísticos, tá? Eu já falei, eu adoro um dado científico. A excitação, ela é mais rápida, a ereção, ela acontece mais rápido, o orgasmo é rápido, porém a resolução, quando vem o período refratário, é mais lento. O homem entre uma ereção e outra, depois que ele tem um orgasmo, ele precisa de um tempo. A mulher é o contrário. A mulher, o desejo demora um pouco mais, porque ela é mais de conteúdo, de entender, de entrar no clima, de imaginar e tal. A excitação demora, que se manifesta aí através da lubrificação. O orgasmo pode demorar aí um pouquinho mais, mas qual que é a diferença? A resolução dela é muito rápida. Mesmo com essas diferenças, que são características gerais que ajudam a definir o comportamento padrão de cada gênero no relacionamento, homens e mulheres podem se complementar de várias maneiras em relacionamentos, aproveitando as diferenças e pontos fortes de cada gênero para criar uma parceria mais rica e harmoniosa. As mulheres geralmente tendem a enfatizar a conexão emocional e a expressão de sentimentos, enquanto os homens podem se concentrar mais em resolver problemas e oferecer soluções práticas. Essas abordagens complementares podem ser valiosas em situações diversas, onde tanto a compreensão emocional quanto a resolução de problemas são necessárias. As mulheres tendem a ter uma maior habilidade natural para expressar e entender emoções, o que pode ajudar a criar um ambiente de apoio emocional no relacionamento. Os homens podem aprender com essa habilidade e aprimorar sua própria capacidade de se conectar emocionalmente com seus parceiros, o que contribui para uma comunicação mais significativa e uma maior compreensão mútua. Embora homens e mulheres possam ter abordagens diferentes para enfrentar conflitos, essa diversidade pode ser uma força. Enquanto alguns homens podem ser mais inclinados a buscar soluções rápidas e práticas, algumas mulheres podem trazer um enfoque mais colaborativo e de busca de consenso. Ao combinar essas abordagens, o casal pode encontrar resoluções mais equilibradas e sustentáveis. Em um relacionamento saudável, as tarefas e responsabilidades podem ser divididas de forma equitativa, levando em conta as habilidades e preferências de cada pessoa. Essa abordagem permite que ambos os parceiros se complementem nas tarefas domésticas, financeiras e de cuidado, criando um ambiente mais equilibrado e satisfatório para ambos. Ao estar em um relacionamento, homens e mulheres têm a oportunidade de aprender e crescer com as diferenças do outro. A complementaridade de gênero pode ser uma parte valiosa de um relacionamento, mas é igualmente essencial lembrar que relacionamentos saudáveis são construídos com base no respeito, na igualdade e na valorização das diferenças individuais. Identificar as características individuais é essencial para um relacionamento duradouro, até porque naturalmente e de forma instintiva todos, independente de gênero, sabem o valor de ter um amor ao seu lado, colecionando muitas vezes histórias marcantes que geram boas lembranças ou memórias frustrantes, adotando como aprendizado e elevando o nível de experiência para uma próxima relação. Eu conheci um menino pelas redes sociais, assim, foi do nada. Tipo, me seguiu, eu segui ele, não lembro. Aí a gente começou a conversar. Aí, conversando, eu pensei que era fake, porque a foto dele era, tipo assim, parecia fake demais. Eu cheguei a perguntar. Aí, tipo, ele falou, a gente marcou um encontro. Falei pra minha mãe, com certeza, eu avisei ela que eu tinha. Ele chegou até a falar com a mamãe, pelo celular. Aí eu fui me encontrar com ele, fui até no centro, foi até no centro. Aí eu tava nervosa, fiquei nervosa, porque, sei lá, pensei que ia ser sequestrada, ia ser um feio lá. Mas na hora era ele mesmo. Aí a gente começou a conversar e tal, ficamos, só que eu fiquei com medo. A gente se conheceu de uma forma bem espontânea, pelo WhatsApp, como hoje em dia a maioria dos relacionamentos começam pela internet. A gente, na verdade, se tratava como amigo, tudinho, e eu que tive um interesse primeiro por ele, pela questão de que eu peguei ele, eu senti ciúmes dele, e ele pegou, ele percebeu isso, aí a gente começou a se relacionar desde ali. Só que hoje em dia, quando a gente se acostumou com a presença um do outro, a gente acabou deixando de lado essa questão de interesse, da paixão, que como dizem, que arde um pouco do adolescente, o coração. Hoje em dia a gente sente um amor, um carinho, um cuidado pelo outro. Acaba que com os fatos que estão acontecendo ali no meio, né, social, influencia também na minha identidade. E com certeza vai me influenciar também na questão amorosa, na questão do relacionamento, né? Porque hoje a gente sabe que os relacionamentos eles são mais amplos. Não tem só aquele relacionamento ali,
né, carnal ali. E eu contigo, nós ali pessoalmente não, a gente tem um relacionamento hoje que descobri há pouco tempo, embora eu esteja assim meio ligado ao meio virtual, mas eu descobri agora há pouco tempo que tem um relacionamento por meio da internet, né, por meio do social. É uma coisa nova, muitos aí estão se identificando e até estão já se caracterizando-se como uma pessoa sexual, porque não precisa ali ter um relacionamento íntimo, né? Existia um número chamado 145 e caía em alguma pessoa, e aí a gente começava a conversar, idade, profissão, endereço e tudo, né? Tinha também os recadinhos que a gente mandava para a rádio: sou moreno, tenho tantos anos, estou à procura de uma pessoa assim, assada. Então essa era a forma de paquerar da época, ou na escola, ou nas festas que tinham os matinês. Foi a época que surgiram as boates, né? Então a gente ia para esses lugares e consequentemente ficava, né, com um paquerinha da noite. O relacionamento ideal é a gente se colocar sempre no lugar do outro, não só no amor ou só na vida amorosa, mas de uma maneira geral. Quando a gente compartilha com alguém a nossa vida, o nosso momento, nós temos sempre que se colocar no lugar do outro, saber ouvir, né? E não guardar mágoa de um dia para o outro. Antes de deitar, sempre fazer as pazes, senão o amor precisa ser assim entendido. A relação tem que ser assim, compartilhada em todos os sentidos, no aspecto financeiro, amoroso, familiar. Tem que ser compartilhada, as famílias devem se entender, devem se unir. Muitas das vezes a gente percebe que às vezes a relação não dá certo até por envolvimento de famílias, né? Às vezes a esposa ou a namorada não gosta da família do namorado, ou o contrário. E aí um vai no aniversário do outro porque não gosta dele, ou não vai nesse. Tudo são pequenos detalhes que interferem numa relação, né? Então acho que tem que ser entrega mesmo e compartilhar. Então, o amor, né? Quem não ama e quem já amou sempre amará. A minha história, uma das minhas histórias, né? Uma das histórias interessantes, meu último relacionamento é assim. Eu namorava um rapaz de São Paulo. Rapaz é ótimo, né? Rapaz de 50 anos, gente. E o namoro terminou. Aí eu tava triste, a minha irmã, a Sheila, disse assim: rapaz, o Gilmar tá muito triste. Aí ela pegou todos os meus dados e me inscreveu no namoro virtual internacional. Aí tá, eu tô aqui no meu e-mail e de repente vários pretendentes falaram: gente, o que é isso? Aí ela disse: não, sabe o que é, minha mãe? Eu tava triste, eu te coloquei num site de namoro virtual. Aí eu, tá. Aí eu, conversando com vários, eu achei interessante uma pessoa. No caso, ele é dinamarquês, não sabia falar português, e eu não sei falar dinamarquês, e a gente começou a conversar. O que é interessante é que ele viaja o mundo todo a trabalho, e ele estava inclusive no Brasil, em Minas Gerais, a gente se conheceu aqui. Aí ele foi enviado para trabalhar em Paris. E eu era muito louca para conhecer Paris. Eu falei: rapaz, duas coisas. Sem perceber, eu já estava lá em Paris. Aí foi maravilhoso conhecer Paris, estar com ele. Agora, o que é interessante é o seguinte, que a gente vê que quando se fala realmente em amor ou paixão, a gente vê que a diferença linguística, a diferença cultural, ela acaba se diminuindo totalmente. Estar com alguém que a gente gosta é o que vale a pena. E lá a gente falava meio um pouquinho de francês, um pouquinho de inglês, um pouquinho de português e a gente se entendia. E essa história, gente, vai para 10 anos. E ele viaja o mundo todo a trabalho, etc. E a possibilidade de se encontrar de novo, mas isso aí deixa para o futuro. Eles, foi um relacionamento, a princípio eu estava saindo do terceirão, saindo do terceirão. Vida de... encontrei com ele 1 ano, e 1 ano depois eu tornei a encontrá-lo. Olha que interessante, era coisa de destino, tinha que ser. Quando tem que ser, meu amigo, não tem como. Eu fui indo para a praia com colegas e primos, e chegamos até ali no retorno do Olho d'Água, naquela confusão, naquela bagaceira toda. Aí passa um caminhão, carona pro caminhão, aquela coisa, o caminhão parou, só todo mundo gravar, aquela boca todinha bravando, naquela confusão. Na praia andando, ele foi passando no carro, ele e o colega. Encontramos nesse dia lá, todo mundo, e eu já pensei o que? Ladrão. Ele chegou sentado, ele ficou, uma bolsa. Eles estão aqui do lado de cá. Agora me se ferrei, me se deu uma amiga.
Pessoal tudo tomando banho e eu sentado lá na areia. Começou a conversar, perguntou se eu não queria uma água de coco e eu disse, olha, água de coco não, mas se você tiver uma cervejinha a gente toma, né? Claro. Quando eu me espantei, já estava a mesa repleta de cerveja, comida, era tudo que passava, ele comprava. E quando o pessoal chegaram e ó, os colegas, claro, boca, uma BL é assim, que gosta? Uma BL, né? E os colegas, E eu já fiquei preocupada, será que esse homem tem dinheiro para pagar tudo isso aqui ou a gente vai ficar varrendo esse restaurante? Aí as colegas do esquema, né, as amigas, já disseram, só tem um jeito. Sai com ele e a gente vai olhar a bolsa dele. Assim foi feito, minha amiga. Eu fui pra passear na praia, tá, quando eu cheguei, estavam todos sentados à mesa e assim, ó. Eu digo, pronto, é ladrão meu, só comigo é ladrão. E dos piores, deve estar cheio de arma essa bolsa. Essa confusão toda aí, as meninas me convidam, hora de sair para o banheiro, né? Saímos para o banheiro e quando chegou lá, as meninas, Tânia, tu nem sabe o que tem dentro da bolsa de conta, ó. Cheia de dinheiro de assaltante, homem assaltante de banco. Logicamente, parar, porque era assim antigamente, o namorado de carro jamais pararia na porta. Deus o livre. Parou, era morte certa. Deixou mais adiante. 1 ano depois, eu torno a reencontrar esta criatura de Deus na mesma situação. E dessa vez, a única coisa diferente que aconteceu é que nós não fomos de caminhão. Passamos no carro dele. Ele passou, parou, se arranhando um pouco. Tudo bom? Com aquele sorrisinho. Tudo bem, ó, tudo bem. Pronto, foi toda a muvuca, todo neste carro, um em cima do outro, lá, tá. Dessa vez ele foi esperto, que ele não parou, não deixou mais a diva aqui do lado, né? Claro. Na volta também ele só deixou, só dizer que só ia deixar se fosse na porta de casa. Tudo bem, não teve como. Eu digo, vou rezar para a mãe, não está em casa. Tá? Se ela não estiver em casa, tá tudo lindo. Desde aí ainda passou uma semana eu me escondendo dele. E ele passava todo dia na porta. Quando dá olhar o carro, esse foi o que tem que acontecer. Começamos, depois dessa semana, ele parou, eu vacilei, né? Saí e ele já estava parado na porta. Eu digo, não deu como me esconder. Começamos um relacionamento. Esse relacionamento é no terceirão, os ônibus até hoje, pensa que são cheios hoje, no passado era pior. E ele passou a me levar, já fazia faculdade, né? Passei, ele passou a me levar para a UFMA de carro. Quer coisa melhor do que isso? Eu saí daqui da quadra, de carro para a UFMA, voltar de carro para a UFMA, sem precisar estar me equilibrando nos ônibus, 2 ônibus mudando. Só que ele me levava, a intenção dele era outra, o motivo era outro. Era o ciúme que ele tinha, e não era pouco. Ele tinha ciúme de todos os homens que estavam à minha volta. Os únicos homens que ele não tinha ciúme eram meus irmãos. Quando eu percebi, já tinha se passado 1 ano, já estava no 2º período. A febre, eu estava na faculdade, deu uma febre. Ele ia sempre me buscar a hora da saída, nesse dia ele chegou atrasado. E eu era uma febre que tremia, tá? Eu digo, a partir de hoje, vem mais me buscar e nem me deixar. O lado da história é que ele contratou um detetive. Olha, esse detetive se deu de bem. O que ele comprou foi uma moto. Moto hoje é comum. Mas pense moto que há uns 12 anos, né? Há uns 15 anos atrás, moto, há uns 20, como era raro você ter uma moto. Difícil conseguir. Para dar para esse detetive, só para me seguir. Conversei com uma colega minha que o marido dela era detetive. Ela disse, tem certeza disso? Eu digo, eu tenho, não tô ficando doida não. Vamos fazer o seguinte, vou conversar com meu marido. Aí ela conversou, no dia seguinte ele foi com ela conversar comigo. Eu disse, como é que você sente isso? Eu digo, olha, eu tenho a impressão de quando estou pegando um ônibus, alguém me olhando, alguém tirando foto minha, assim, como se fosse um flash, alguma coisa, rapidamente, sabe? Eu sou muito observadora, característica minha. Sou observadora. Do ponto de vista de formação de casal, é necessário que a gente perceba qual seria a função do homem e da mulher na formação de uma família. Até porque, naturalmente, as pessoas tendem a querer estabelecer relacionamentos porque o ser humano, naturalmente, é um ser social. E ele busca estabelecer uma família porque seria um contexto organizado de como você consegue fazer com que a reprodução que é natural ocorra.
Então, diante desses propósitos, diante dessas vontades que elas são naturais do ser humano, a gente consegue perceber duas características e dois comportamentos que eles são bem peculiares, do homem e da mulher, e que está ligado a fatores que são biológicos e ao mesmo tempo também que se conectam na reprodução quando se trata de relacionamentos. Primeiro ponto, a responsabilidade de um homem dentro de um seio familiar, e já trazendo para situações que a gente observa desde das situações instintivas, primitivas, é que ele visa garantir tanto o aspecto de sobrevivência da família, quando ele vai buscar a caça e a coleta, quando a gente parte de um ponto de vista em que a agricultura ainda não foi formada. E essas características de formação faz com que ele também tenha um campo de formação do seu corpo para que ele seja responsável para suprir essa situação dentro de uma comunidade, dentro de uma família em si. Então os homens predominantemente eles são caçadores e coletores, além de ter uma consequência em relação a garantir a segurança daquela comunidade, daquela família. Tanto que os homens eles são mais fortes do que as mulheres, tanto que os homens eles têm um impulso de agressividade em relação a resolver as suas coisas, tanto que ele é mais objetivo, ele é muito mais prático, porque essa característica é predominante no sexo masculino, no gênero masculino, justamente por conta da atuação direta e de forma mais intensa do hormônio predominante no homem, que é a testosterona. Em contrapartida, o que você consegue perceber é que a mulher apresenta características emocionais e características também de racionalidade muito mais ampla do que o homem. Se você for conseguir observar a mulher, ela é muito mais amorosa, ela é muito mais carinhosa, ela é muito mais ampla quando ela vai resolver os contextos. Elas não têm um fator de agressividade, ela prefere o diálogo. A mulher é muito mais comunicativa. Ela consegue processar, tem uma capacidade de processamento 5 vezes a mais em relação à comunicação do que o homem. E essa característica não é por acaso, ela também vem de fatores naturais e também ela é desenvolvida através do hormônio que é predominante na mulher. Teoricamente, o corpo da mulher é formado para ter fatores de reprodução, para garantir a sobrevivência da prole e para passar também pelo período da gestação, já que a natureza está buscando sempre a reprodução. E essas características emocionais, essas características de amplitude e complexidade de formação do corpo, que é muito mais diferenciada do que o homem, se a gente for observar, a mulher tem uma capacidade de racionalidade, é muito mais inteligente do que o homem, em resumos em termos gerais. Justamente porque a natureza quer que a mulher passe por esse período de gestação, por esse período de proteção do bebê ali, e para o período de desenvolvimento do bebê e de cuidado da família no contexto geral, de uma forma em que ela tem as suas emoções, as suas racionalidades de uma maneira muito mais organizada. Essas características de complementação, elas são fundamentais para que a gente entenda como uma família ou como um relacionamento mais saudável, em termos gerais, para filhos, para famílias, elas possam ocorrer. Porque os homens eles têm que entender que suas características gerais, elas são predominantes nesse sentido, e ao mesmo tempo eles têm que ser complementados em relação às mulheres, as mulheres entendendo, já que elas têm mais facilidade de entender do que os homens, que essas características são predominantes em relação a elas, para ali eles terem um contexto de família muito mais pacífica, muito mais criteriosa para ir para um determinado objetivo, um complementando o outro, e não um senso em que os dois estão discutindo ou estão se opondo como se um quisesse sobressair a razão em relação ao outro.